Oi, pessoal, olha eu de novo aqui, tentando... Doutor André? Isso, doutor André, o senhor entrou, eu vou lhe fazer um convite aqui para participar. Vamos lá, se vai dar certo agora. O doutor precisa aceitar, acabei de lhe fazer o convite. Bom dia, oi, doutor André, veja lá se veio o convite para ti. Bom dia, pessoal. Bom dia, nessa sexta-feira ensolarada aqui em Curitiba. Estamos aí com 20 graus. Que alegria estar com vocês aqui. Conseguiu o doutor entrar? Tem que fazer um pedido. Eu lhe fiz um pedido, um convite, sabe, doutor? E aí o doutor teria que aceitar ali. Convidar, eu fiz o convite, vai aparecer embaixo, assim, para o senhor que eu estou convidando. E aí precisa dar clicar um OK ali. Torcendo para que o doutor consiga. Ó, aparece para mim que o doutor não está conseguindo entrar na live. Por que será? Quem está me assistindo poderia me ajudar? Por que será que o doutor André não consegue aceitar o meu convite? Não está encontrando o convite? Ele aparece, agora, deixa eu ver aqui. Vou fazer um convite para um colega aqui, para ele me explicar como é que... Ah, o doutor André pode pedir para participar. Você sabe me dizer qual é o lugar que ele pode pedir para participar da live, Lari? Bom dia, pessoal. Qual é o lugar que ele poderia pedir ali embaixo? Que a gente tem... como eu tô como no maisinho ali embaixo, doutor André, tem um maisinho de uma câmera ao lado de comentar, no primeiro ícone ali embaixo, o pessoal está dizendo. Ah, isso, olha lá. A Jennifer solicitou ali para participar. Aí, tá, eu aceitei você, Gê, mas aí doutor André, bem embaixo, assim, no vídeo aparece. Vou lhe fazer um convite novamente aqui. Bom dia, pessoal. Veja lá, doutor André, se o senhor consegue. Tem uma... Quando o senhor está olhando, assistindo a live, aqui embaixo tem um lugar escrito comentar, do lado tem 1, 2, 3, 4 ícones. E tem um maisinho ali embaixo, no primeiro íconezinho. Se o senhor clicar ali, Gê, você poderia recusar? Eu consigo tirar você daqui. Às vezes leva um tempo para carregar o... a Jennifer também não está conseguindo participar da minha live aqui, meu Deus. Quem sabe... Será que é um problema comigo? Com o meu... Bom dia, pessoal. Aqui, doutor André, apareceu para mim se eu aceite o seu convite. Aí, André, bom dia! Deu certo? Na verdade, eu entrei pelo celular, nem no celular aparece a câmerazinha, mas no computador não está aparecendo, no desktop aqui. Desculpe. É que é pelo celular mesmo, eu entro pelo celular, não consigo pelo computador. Eu tentei entrar, mas não funcionou pelo computador. Mas Aí, vamos lá, desculpas. imagina, bom dia, doutor André, deu certo, a gente só um atraso pequenininho aqui de 7 minutos, mas só para aquecer. Verdade. Bom dia, estava dando um bom dia para o pessoal dizendo que aqui em Curitiba, a gente fala de Curitiba, né, nós dois, tá apontando um céu super azul aí, 20 graus, estou alegre, a gente vai ter um fim de semana bom aí, pelo jeito. Verdade, com toda certeza. Muito obrigada, doutor André, desculpe aí fazer
tomar seu tempo aí no começo da manhã, mas acho que o assunto é bom, né? A conversa é boa, assim. Com toda certeza. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que nos acompanham também. Uma alegria estar aqui com vocês, com essa participação. Bom, doutor André, é uma alegria. Essa é o quinto dia, né, da nossa semana do divórcio com respeito. Uhum. Começou, teve segunda-feira, dia 6, tivemos todo dia aí 3 lives, nos horários das 8 às 1 e às 10 da noite. A gente está começando agora com o eixo desse dia. Nossa escolha foi caminhos possíveis para a condução de um divórcio. A gente chamou de métodos, mas são caminhos, são portas aí, né, que um casal pode abrir para tentar solucionar seu conflito. E ontem a gente estava conversando no roteiro, eu fiquei pensando, por que será que nós da comissão, né, esse é um evento da comissão, é um movimento da comissão da advocacia, das práticas colaborativas da OAB Nacional, por que essa comissão acabou que escolheu o primeiro para falar, o primeiro caminho possível para falar na sexta-feira às 8 da manhã, divórcio litigioso? Claro, sem levar em conta o horário dos palestrantes, as pessoas, né? Enfim, a acomodação da agenda de todos, eu penso que não é por acaso, né, doutor André? Porque nós muito falamos sobre isso, que acaba por ausência de diálogo, de cooperação, de colaboração, o casal acaba optando pela via do divórcio litigioso, muitas vezes sem conhecer outros caminhos possíveis, ou talvez pela até falta de intimidade dos profissionais que os assessoram, né, em outras vias possíveis. Ou talvez porque realmente seja impossível o diálogo, então eu digo quando né, o casal precisa ir delegar para um terceiro, para um juiz, para o judiciário, resolver as suas questões quando eles não conseguem resolver. E quando eu falo de divórcio litigioso, é isso, né, doutor André? É essa definição de que de delegação para o Poder Judiciário da condução das suas questões, dos seus conflitos familiares. Eu vou buscar o poder, vou colocar à minha frente os advogados que vão falar por mim, por meio do processo, e lá no meio tem o doutor, né, os juízes para decidir. Nenhum problema com relação a isso, é um caminho, é uma alternativa. A única questão é que a mensagem que acho que a gente quer passar durante esse movimento aqui, essa condutora, também ali, também nesse lugar litigioso, judicial, realização dos seus conflitos. O respeito é importante. E, André, queria lhe passar, assim, produtor, primeiro explicar onde o doutor estado, qual é o seu lugar aqui na nossa comarca, no seu trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Quem está nos vendo aqui, o pessoal sabe da sua história. Eu fui sua aluna já mais de 2 vezes ou 3 vezes em cursos de mediação, né, doutor? Trabalhei como voluntária no núcleo aqui de Curitiba, como mediadora extrajudicial, então sempre o seu trabalho, conheço a sua trajetória, você vai poder contar um pouco sobre isso. Também, como primeira pergunta que eu lhe passo, que é o primeiro gancho para a nossa conversa, por que será que os casais procuram como primeira opção o judiciário, doutor? Então, Val, antes de tudo, quero agradecer mais uma vez o convite, né, para participar desse evento, dessa campanha de extrema relevância, né, que o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, você, enfim, vem desempenhando. Esse tipo de diálogo, esse tipo de campanha, esse tipo de estímulo é de extrema importância para a sociedade, né? Seja para o meio jurídico mesmo, que muitas vezes acaba não valorizando tanto esses caminhos, mas principalmente para as pessoas, né, que passam por um divórcio e que muitas vezes não conhecem todas as opções que têm, muitas vezes não têm conhecimento, né, dos caminhos, das possibilidades que existem. Então, esse debate é de extrema importância para gerar realmente a reflexão e a consciência, né, das pessoas. Divulgar essas ideias é de extrema importância. Então, parabenizo você pela iniciativa e o Instituto, enfim, todos os envolvidos, por essa importante campanha. Veja, hoje, se a gente pensar os motivos pelos quais, né,
as pessoas acabam, quando se pensa num divórcio, optando pela via litigiosa, judicial, litigiosa, enfim, ou seja, vão procurar um advogado e pedir para esse advogado ajuizar uma ação, né, para se buscar esse divórcio. Esse seria o caminho do divórcio litigioso, né? O início de um processo judicial, não é, em que se faz alguns pedidos, não é, para que o juiz chame o outro cônjuge, né, ou a outro cônjuge, e profira ali, né, acabe decidindo aquele conflito. Então, esse é, só para esclarecer, né, que às vezes quem está ouvindo não conhece, nem todos podem conhecer. Então, o divórcio litigioso é exatamente esse início desse processo judicial. E aí, por que as pessoas buscam esse caminho direto dentro do Poder Judiciário através do pedido de uma sentença judicial de um juiz, né? São várias as razões disso. A gente pode pensar num primeiro fator, que é o desconhecimento realmente dos outros caminhos, né? Como, por exemplo, uma mediação extrajudicial, que é plenamente possível, né? Se buscar um terceiro que vai ajudar aquelas pessoas a dialogar, que vai ajudar na facilitação, na verdade, do diálogo entre aquelas pessoas, seria um mediador, por exemplo. O próprio divórcio colaborativo, não é? Que é a contratação de profissionais da área da advocacia que vão atuar de uma forma colaborativa, consensual, colaborativa, enfim, buscando construir conjuntamente com aquelas pessoas envolvidas as soluções para aquela situação, né? Seja outros caminhos que existem também dentro do sistema, né? Então, as pessoas não conhecem todas as possibilidades, as portas que existem para entrar ou para resolver aquele problema do divórcio, né? O próprio divórcio extrajudicial realizado em cartórios, né, é plenamente possível. As pessoas muitas vezes não têm conhecimento quando não existe filho, né, menor de idade. Então, isso é um desconhecimento. As pessoas podem fazer um divórcio em questão de horas dentro de um cartório, se elas estiverem com a documentação pronta, né? E as pessoas não têm conhecimento disso. Então, primeiro, eu acho que o motivo seria o desconhecimento. Além disso, a cultura nossa, né? A cultura do povo brasileiro, enfim, de vários países, mas principalmente uma cultura ocidental, principalmente da América Latina, vamos dizer assim, que tem a busca da solução dos seus conflitos no Poder Judiciário, né? Essa cultura no sentido de se buscar um terceiro que vai me substituir para resolver um problema que é meu, né? Essa ausência, muitas vezes, de desejo de assumir a responsabilidade por resolver aquele conflito, né? Uma questão cultural de nós delegarmos a solução dos conflitos para terceiras pessoas, né? Então, isso existe na nossa sociedade. O Brasil é um país que tem hoje, atualmente, né, esse número varia, né, obviamente, mas atualmente em torno de 80 milhões de processos no Poder Judiciário brasileiro. 80 milhões, nós somos 213 aproximadamente milhões de brasileiros, né? Ou seja, é uma quantidade de processos muito significativa, né? De forma que se percebe que as pessoas buscam realmente o judiciário para que o judiciário as substitua e resolva os seus conflitos. Claro que há situações em que isso é necessário, que isso as pessoas tentaram e não conseguiram, às vezes, né? Mas não é isso que acontece. As pessoas buscam como primeira opção já a solução via Poder Judiciário, via a decisão de um juiz, né? Então, essa questão cultural também me parece um fator importante. E um terceiro e último fator, para a gente poder avançar, eu diria que a ausência de incentivo, algumas vezes, por parte de advogados, né? Essa ideia de que o advogado, né, o advogado eficiente é aquele que ganha um litígio, né, hoje vem perdendo um pouco de sentido, né? Porque o advogado ele pode ser visto, na verdade, como um arquiteto de construção, né, da construção, da solução efetiva dos problemas das pessoas, né?
A gente pode pensar numa advocacia verdadeiramente resolutiva, né? Um advogado que é contratado para resolver efetivamente os problemas das pessoas e não necessariamente ganhar, né, aquela demanda. Né? O advogado pode ser visto como uma verdadeira ponte entre pessoas para se buscar a solução desses conflitos. Esse, na verdade, esse é o resgate da verdadeira missão do advogado, que é construir também a pacificação da sociedade, ajudar nessa construção e resolver efetivamente, eu digo, os problemas das pessoas. Porque muitas vezes o advogado ele consegue uma sentença do juiz, ele consegue uma decisão favorável, mas há um custo, né, relacional gigantesco, a tal ponto que as pessoas que já tinham pouca comunicação, por exemplo, após a decisão do juiz, terminam por completo de ter uma comunicação, né? O problema é que nós estamos falando, nessa nossa área aqui, de conflitos que têm natureza relacional, familiares, que se projetam no tempo. E que são pessoas que vão continuar se relacionando pelos próximos 10, 15, 20 anos, enquanto que o advogado ele resolveu aquela situação pontual e ele sai, né? E ele pode voltar a ser chamado futuramente por uma outra situação. Mas ele não está ali naquele contexto, naquele sistema familiar, participando no dia a dia das tomadas de decisões, solucionando efetivamente as questões concretas relacionadas a filhos, por exemplo, né? A educação de filhos, né? Ao dia a dia dos filhos, à saúde dos filhos. Então, ele não participa disso. E essas pessoas vão estar ali, vivendo no dia a dia. Então, o advogado ele tem que ter essa consciência e ajudar, fortalecer, empoderar essas pessoas para que elas possam, por elas próprias, ir resolvendo essas questões do dia a dia que vão surgir naquela família, né? Então, acho que esses seriam os fatores, Val. Doutor André, perfeito, assim, quando o doutor falou sobre arquiteto de soluções, aí falou também sobre as pessoas, o advogado vai conseguir talvez ganhar a causa, né? Advogado bom, um ganhador de causa. Me lembrou do Stuart Webb, né? O precursor das práticas colaborativas, e quando ele falou que ele entrou nesse modelo de trabalho, porque ele estava cansado de ter sentenças procedentes, né? Resultados excelentes do ponto de vista jurídico, mas mesmo assim famílias destruídas e infelizes, né? Era o binômio sentença boa, família cliente infeliz. Ele falou que tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada no meu trabalho, eu não estou apresentando uma solução. Então, efetivamente, doutor André, é muito boa a sua fala para lembrar da importância do nosso papel, da nossa responsabilidade como profissionais do direito em ajudar e apresentar para as pessoas realmente soluções dos seus problemas, ajudá-los a solucionar, né? Não apresentar soluções, porque é um problema deles, né? E dentro disso, assim, até pegando um pouco o gancho do que o doutor falou, né? O conflito é multifatorial, né? Ele tem facetas emocionais, jurídicas e muitas vezes patrimoniais. E a gente está ali, como profissionais, o doutor, para lidar com as questões jurídicas. E há quem diga que num conflito relacional, 95% a questão é relacional, e é 5% jurídica. Então, a chance da sentença judicial não resolver o problema do casal, né, doutor, é muito grande, né, de não dar uma solução para a questão, porque ela é 5% jurídica. Eu até queria, lembrando um pouquinho nesse contexto da nossa conversa de ontem, era sobre o imediatismo, né, das pessoas, pegando esse caminho aqui, das pessoas quando entram com uma ação judicial e pensam só no agora, esquecem do futuro, né, esquecem de que aquela família continua sendo uma família, principalmente quando a gente está falando de um lugar onde tem filhos, né. Eu queria que o doutor contasse um pouquinho, passando pelo caminho da ideia de que também no processo judicial a gente precisa de respeito, e por respeito eu estou aqui entendendo uma proteção aos filhos, né, às emoções dos filhos ainda no processo judicial, uma proteção às boas memórias desse casal, uma proteção ao entorno, que são os avós, a família extensa, todo esse pessoal é afetado por um processo
litigioso que passa pelo desrespeito. E eu queria que o doutor contasse um pouquinho da sua experiência, né? O doutor acabou não falando do senhor estar lotado aqui em Curitiba, qual vara, qual local, né? Se puder falar um pouquinho também para o pessoal conhecer. Perfeito, Val. Atualmente eu atuo na segunda vara descentralizada do Boqueirão, aqui na comarca de Curitiba, né? É uma unidade judiciária ali que eu tenho a competência na área de família, infância e juventude, que pega toda, praticamente, a região, uma parte, na verdade, não toda, uma parte da região sul daqui da capital, né? Uma região que tem em torno de 300 a 400 mil pessoas, né, que moram naquela região, enfim, então é um volume bastante significativo ali. E então estou atuando ali atualmente, né, nessa competência. Alguns anos atrás, eu coordenei o núcleo de conciliação das várias famílias aqui de Curitiba, né, como você tinha falado, você inclusive atuou, né? Então foi ali que eu acabei me aproximando mais dos métodos autocompositivos, né? Acabei me inteirando mais desse assunto e fui pesquisar, enfim, me envolvi bastante com a mediação, principalmente com a mediação, mas também com alguns outros métodos autocompositivos, como a vista restaurativa, né? E as próprias práticas colaborativas também eu me capacitei, né? Enfim, por acreditar realmente nessas formas de solução de conflitos familiares, principalmente, né? São formas que eu acredito, sinceramente, né, nas consequências positivas que podem advir da adoção desses métodos, né? Então, eu estou ali e, atualmente, então, eu coordeno essa vara e os processos, então, que chegam para mim, chegam para uma decisão judicial, efetivamente, né? Mas que eu acabo adotando alguns caminhos para tentar tornar esse processo judicial um pouco mais colaborativo, né? E é plenamente possível. Existem algumas ferramentas que o sistema nos proporciona e também através da criatividade e de algumas posturas que o magistrado pode ter, né? No caso, eu tenho ali, no sentido de incentivar as pessoas, né, a permanecer dialogando, a tentar construir conjuntamente de uma forma colaborativa, né, na busca de soluções que possam atender as necessidades daquelas pessoas, né. Tento fazer isso também incentivando advogados e também tendo uma postura integrada com os profissionais que atuam conjuntamente com a nossa estrutura. Por exemplo, psicólogos, assistentes sociais. Enfim, eu penso que esse formato que existe dentro das práticas colaborativas, de os profissionais atuarem de uma maneira integrada, né, buscando uma solução que possa atender às necessidades de todos os envolvidos, de certa forma isso pode ser trazido algumas ideias para dentro de um processo judicial, né? E algumas questões, né, que existem dentro das práticas colaborativas, eu quero dizer. Essas ferramentas podem ser trazidas e eu tenho tentado fazer isso no meu trabalho do dia a dia, assim, Val. É isso que eu tenho feito. Que bacana, doutor André. Você poderia falar um pouquinho mais dessas ferramentas, assim, e para a gente ter uma ideia? Acho que eu me lembro que a gente participou até de uma apresentação, o doutor falou muito do seu trabalho próximo com as psicólogas, né, com o pessoal que vai me ajudar nos laudos, né, enfim, na avaliação psicossocial. Acho que isso é muito bacana para o pessoal entender. A gente está indo pelo viés positivo, né, não estamos falando do desrespeito. Que bom, vamos caminhar nesse lugar também, né? Por que não, né? Isso acho que tá tão íncito a nós, né? Tá tão impregnado, né? Que a gente acaba puxando para a colaboração e para a construção, né? Eu sou um construtor, Val. Eu sempre vou tentar buscar construir, né? Eu penso sempre em soluções, em construções e não em desconstrução, né? No sentido de, às vezes até uma desconstrução no sentido de gerar novos pensamentos, né? Mas a busca é sempre pela construção, né? Ou pelo menos por uma tentativa, né? Enfim, mas existem algumas ferramentas assim, né? Esse trabalho de tentar dialogar primeiramente com os advogados, né? Tentar demonstrar para os advogados
que o nosso trabalho ali, ele pode ser realizado de uma forma colaborativa, integrada, né? Claro que cada advogado, quando a gente pensa o advogado de uma das partes e o advogado de outra parte, eles têm pretensões próprias, né? Que decorrem dos anseios dos seus clientes, obviamente. Mas essa colocação dessas postulações, desses pedidos, eles podem ser feitos de uma maneira um pouco mais consciente, de uma maneira respeitosa, né? De uma maneira que se busque preservar, né? A relação, pelo menos parental, daquele casal que está ali envolvido, né? Não existe mais o casal, o par conjugal, mas existe o par parental, né? Aquele ex-casal continua sendo pais, né? Eles têm um filho, eles têm uma filha. E esses pais precisam ter posturas que visem atender às necessidades desse filho, dessa filha. Essa consciência dos advogados, né, já é muito importante, porque vai implicar nos pedidos que os advogados vão fazer e na forma como esses pedidos vão ser feitos, né? Então, esse diálogo com os advogados, tentando esclarecer isso para os advogados, já é uma postura deles perceberem que eu estou ali para tentar contribuir. Contribuir, claro, no sentido de... eu tenho compromissos profissionais, no sentido de ter que decidir aquele conflito, mas eu posso fazer isso com a participação dos advogados, no sentido de a gente pensar conjuntamente o que pode ser feito para ajudar essas pessoas, né, a continuar desempenhando seus papéis, por exemplo, de pais, né? Então, eu acho que essa abertura já é algo importante. Além disso, né, essa proximidade com a rede de profissionais que estão envolvidos, como psicólogos, assistentes sociais, e a forma de trabalho com essas pessoas, conjuntamente, também é uma forma de se implementar essas ideias. Então, hoje nós pensamos, o psicólogo que atua junto a um juiz, junto a um juízo, né, uma unidade judiciária, ele tem que estar muito próximo do juiz, e o juiz tem que estar próximo a ele, e eles têm que estar dialogando, né? O estudo psicológico que um psicólogo elabora, ele tem que ser construído, obviamente, pelo profissional, pelo psicólogo, mas depois ele tem que ser debatido, ele pode ser debatido com o juiz. O juiz pode conversar com o advogado, com o psicólogo, para entender, né, aquilo um pouco melhor. O psicólogo pode participar de uma audiência, por exemplo, e durante a audiência de instrução, eu estou falando de uma audiência em que o juiz produz provas, né, que não é uma audiência de mediação ou conciliação. Nessa audiência, o psicólogo ele pode participar e dialogar junto com os advogados, junto com as partes, né? E com o juiz e com o promotor de justiça, e juntos, conjuntamente, ir pensando em soluções, ir conversando, ir testando caminhos. O psicólogo pode falar, olha, que tal se vocês fizerem de tal forma? Quem sabe se vocês buscassem ajuda de alguns profissionais da área da psicologia? Quem sabe se vocês pedissem a colaboração de algum parente para ajudar vocês no diálogo entre vocês? Enfim, isso pode ser falado pelo psicólogo ali, durante a audiência, e testado, e debatido aquelas ideias, né? Construído conjuntamente. Na área de infância e juventude, Val, a gente conversa muito de família, né? Uhum. Família que eu digo da área de direito de família. Mas a gente, às vezes, esquece um pouco toda a experiência que a área de infância e juventude pode nos trazer. A área de infância e juventude é muito rica. E ali, dentro da infância e juventude, existe um tipo de audiência chamado audiência concentrada. Olha Nos só. processos da infância e juventude existe uma audiência chamada audiência concentrada. O que são essas audiências? Chama-se toda a rede de proteção, profissionais de toda a rede. Então vem profissional do CREAS, do CRAS, do FAS, da FAS, né, que é aqui a assistência social do município. Vem profissionais do conselho tutelar. Vem profissionais da unidade de acolhimento onde a criança está acolhida. Não é? Vem assistente social. Vem médicos. Vem profissionais das mais diversas áreas que estão envolvidas. Às vezes vem o diretor do colégio, onde a criança estuda, e juntos nós debatemos, conjuntamente, se as necessidades daquela criança vêm sendo atendidas, e se não vem, o que pode ser feito conjuntamente para que essas necessidades sejam atendidas com a participação dos pais, né? Ou seja, com o atendimento às necessidades dos pais também. Então,
são pais que muitas vezes não conseguem mais exercer os seus papéis, suas funções parentais, por uma série de motivos sociais, econômicos, de saúde, mental, enfim. Por uma série de motivos, eles não conseguem mais exercer as funções deles. E aí, então, essa rede toda vai atuar de uma maneira integrada para que esses pais possam voltar a ter, né, as condições para exercer novamente aquelas funções parentais. Claro, e se porventura não existir essa possibilidade, porque a situação realmente é muito gravosa e não existe essa possibilidade, aí vai se caminhar também, eventualmente, para uma destituição de poder familiar, né? Pode acontecer isso. Mas não é a ideia, vamos dizer assim, primária. A ideia primária é tentar fortalecer aquela família, ajudar aquela família. Enfim, então, essa experiência da infância e juventude, em que os profissionais debatem, refletem conjuntamente, né? O psicólogo atuando junto com o juiz, explicando ali, o juiz pergunta e traz uma reflexão, e o psicólogo traz uma reflexão, aí o assistente social fala, aí o advogado pergunta alguma coisa e também traz uma reflexão. Então, vão se construindo soluções, né, conjuntas. Então, um pouco dessa experiência dá para se trazer para a área de família também, né? Enfim, existem algumas... O processo, hoje, o Código de Processo Civil, ele criou algumas ferramentas, né? Um dos pilares do Código de Processo Civil atual é o consensualismo, é o princípio do consensualismo. Então, ele traz algumas ferramentas em que os advogados podem participar, né? O saneamento conjunto, colaborativo, por exemplo, que o juiz saneia o processo e escuta os advogados podem participar desse saneamento conjunto, né? Além das audiências, da própria audiência de mediação do artigo 334 do Código de Processo Civil, no início, né, do procedimento, que é de fundamental importância, também é uma ferramenta que torna o processo mais consensual, enfim. Então, existem algumas ferramentas assim, que podem ser praticadas, Val, nesse sentido de ter essa colaboração de todos os profissionais envolvidos. Ainda que seja no judiciário, né, doutor? Ainda que seja no judiciário. Que incrível, quanta informação importante, assim, espero que quem esteja nos ouvindo, ou quem vai ouvir essa live depois, porque ela fica gravada, nem todo mundo consegue estar às 8 aqui, né, tá trabalhando, sobre importantes questões, assim, mesmo no judiciário, mesmo no processo, na opção por essa via, tem muito recurso, muita ferramenta. Eu quero acreditar, e a Jennifer aqui pontuou, né, que muito disso também, né, doutora, da sua formação também, o seu olhar outro, né, ser um construtor, como o doutor falou, seu olhar já é um olhar do... não dá para ter só um olhar jurídico, né, a gente não consegue resolver um conflito relacional sem o suporte de uma rede, fico pensando que é um transporte do modelo interdisciplinar que a gente tem na via extrajudicial com as práticas colaborativas, né, que é um trabalho de equipe, que o doutor, em alguma medida, se socorre até onde possível e com as ferramentas do Poder Judiciário para tentar apresentar uma solução a mais próxima que vai atender essa família parental, né, de um modo saudável, porque, enfim, essas crianças que estão ali envolvidas no meio do fogo cruzado, né, doutor, são o cidadão do futuro do nosso país e que precisam de um atendimento, né, eles precisam ser olhados, né, que as famílias muitas vezes no ódio, no calor da raiva, os pais brigam em nome deles por questões que não são deles, né? E invisibilizam, acho que é essa palavra, tornam invisíveis os filhos ali, né, no seu conflito. Então, ouvir isso, essa audiência concentrada, incrível isso, né? Como quer dizer, o Estado tem ferramentas para auxiliar, né? Tem caminhos para isso, a lei está ali, né, como o doutor muito bem pontuou, ela abre esse espaço. E fiquei pensando muito, né, no convite, dado que a gente está num litígio e que as pessoas só podem entrar nesse caminho pela via de um advogado, né, eles são representados por um advogado e eles precisam, então, os primeiros, pensa comigo, né, os primeiros a serem conscientizados do respeito somos nós, né, doutor? Então, como o doutor disse, a petição, desde o pedido, porque o que fica escrito, o filho pode ter acesso no futuro. E é muito triste, né, ler as palavras difíceis e duras, né, fugir do caminho de um ringue, né, doutor, e sim de um discurso jurídico cuidadoso, de boa fé, que o Código de Processo Civil exige, né,
Mas também pensando que é muito dolorido para os que ficam, né? Então, puxa, doutor, muito, muito obrigada, assim, por essas ponderações. Eu queria também te perguntar, doutor André, quanto tempo hoje leva em média um processo judicial? Para que as pessoas, são perguntas que os clientes sempre nos fazem, né? O senhor tem ideia? É claro que isso depende de comarca para comarca, de estado para estado, mas aqui, pensando na nossa, assim, em média, quanto tempo? E se demora muito, por que o doutor imagina que demora, né? O que faz com que os processos demorem? É, isso é uma pergunta que envolve uma série de fatores, na verdade, Val. Para ser direto, enfim, um processo pode demorar aqui, talvez em Curitiba, enfim, na maior parte das comarcas, talvez, em torno de 1 ano e meio, até 2 anos, enfim, um divórcio litigioso, que eu digo, né? Em que existe, então, cada parte está representada por um advogado e esses advogados estão atuando de uma maneira litigiosa, né? Vamos dizer assim, buscando a decisão judicial para aquela situação, né? Mas depende também, pode ser menos, tá? Eventualmente pode ser mais também. Depende muito do caso específico, depende da forma como os advogados atuam, né? Depende da unidade judiciária também, a forma como o juiz gere, né, aquela unidade, isso conta muito também, né? Uhum. A gestão hoje processual é algo muito importante, né? É um campo que os juízes estão buscando se aperfeiçoar, né? Porque, na verdade, é uma empresa aquilo, é como se fosse uma empresa, né? Então, eu trabalho ali com dezenas de pessoas que eu Uhum. coordeno, né? Tem uma linha de produção, né, doutor? Tem Assim. servidores, sem dúvida. E que, então, o processo ele tem que passar por vários servidores, por várias etapas, e isso a gente tem que conhecer todo o fluxo de trabalho e procurar onde também tem gargalos, às vezes, né? Onde que está barrando, onde está emperrando ali, eventualmente. Isso eu estou falando no que diz respeito ao trabalho do judiciário, né? Porque também tem a participação, como eu falei, dos advogados, que também podem interferir nisso. Mas no que diz respeito ao trabalho do juiz, também esse trabalho de gestão da unidade é muito importante, né? De verificar onde que o processo às vezes dura um pouquinho mais para ele ir ali e melhorar aquele fluxo de trabalho, tornar mais eficiente o processo, né? Então pode demorar esse período, sabe? Mas dependendo desses fatores, né? Às vezes as perícias, né? Quando existe a imputação da prática de ato de alienação parental por parte de um dos pais, né? Pai ou mãe, enfim, e se exige uma perícia, né? Esse trabalho de perícia ele é mais demorado, né? E mais, muitas vezes, como o processo é litigioso e às vezes as pessoas estão muito envolvidas no conflito por várias questões, como você disse, questões emocionais, questões do passado, enfim, uma série de motivos, questões financeiras, às vezes, e os advogados acabam assumindo essas posições das pessoas, né? Mesmo havendo a perícia, depois da perícia, essa perícia é questionada pelas partes, pelos advogados, né? Então, mesmo um profissional tendo analisado, se comprometido a realizar aquele trabalho, de acordo com os compromissos profissionais que ele tem ali, éticos, e ainda assim, os advogados questionam posteriormente esse laudo, o que é legítimo, não estou dizendo que não é legítimo. O problema é que esse questionamento, muitas vezes, ele, além de agravar o conflito, ele posterga ainda mais a situação. E aí, então, busca-se, às vezes, uma segunda perícia, uma nova perícia para dizer, para questionar aquela primeira perícia. A um ponto de que a situação ela não termina, ela é infindável, né? Questionamento atrás de questionamento, muda-se o profissional, questiona-se novamente, né? A tal ponto, então, que Até que ele diga o que eu quero que seja dito, né? O que o meu cliente quer que seja dito, né? mais ou menos isso, né? Se tem uma intenção e quer que aquela intenção seja reconhecida, né? Enfim, aí não tem fim, não existe um prazo, né? Aliás, muitas vezes o prazo acaba quando advém a maioridade daquele filho, quando o filho faz 8 anos. Aí os pais começaram a litigar, né? A ter aquele processo quando a criança tinha 6, 7 anos de idade, por exemplo.
E esse processo dura até os 18 anos daquela criança, daquele jovem. E aí termina-se o processo, né? Teve uma situação que eu trabalhei, que o processo durou isso aí 12 anos aproximadamente, cerca de 10 ações, a família tinha 10 processos, né? Cada um discutindo determinada situação, enfim. Processos todos muito volumosos, com muitos documentos, com muitas alegações, enfim. E ao final, então, a criança fez 18 anos, a adolescente fez 18 anos, e o juiz fez uma sentença de 2 linhas. Extingue o processo diante do advento da maioridade daquele jovem. Porque o juiz não... Quando se discute guarda, quando se discute convivência, quando se discute esses aspectos, alienação parental, enfim, essas questões, com o advento da maioridade, elas perdem, né? Eventualmente, uma outra coisa pode acabar gerando a possibilidade de continuidade desse processo. Mas, como regra geral, com 18 anos, esse processo ele se finda. Não tem mais como discutir essas questões. Porque agora aquele jovem vai tomar decisões de vida dele por ele próprio. Então, se termina algo que durou 10, 12 anos, né, com muito desgaste emocional, desgaste de tempo, desgastes financeiros, termina-se com uma sentença de um juiz com 2 linhas, dizendo, ó, acabou, não tem mais o que fazer. Né? E não resolveu, né, doutor? 2 linhas que não resolveram para aqueles pais, né? E um sujeito ali destruído, né? Que é uma criança. Perfeito. Quando eu me refiro a extinguir o processo, para quem não é da área, eventualmente, o juiz ele profere uma decisão que ele diz, ó, não tem o que ser feito, eu não vou resolver nada aqui, eu não tenho mais o que falar, e esse processo ele tem que ser extinto, tem que ser arquivado, como se fosse arquivado sem uma decisão sobre as questões envolvidas. Né? Então, a gente tem que questionar esse tipo de situação, né? Nós, como profissionais envolvidos nisso, né? A que ponto? O que está servindo a nossa atuação, né? Para o que nós... Qual é a nossa missão, né? Para o que nós existimos? Nós todos profissionais, advogados, promotores de justiça, juízes, qual é a nossa missão? Na área de família, especificamente, né? Eu me refiro. Né? Nós temos que refletir sobre isso. Né? Buscar soluções que atendam efetivamente às necessidades das pessoas, às necessidades dos filhos, que fortaleça aquelas pessoas, que possa permitir que as funções parentais, que são complementares, a função paterna e a função materna, elas são complementares. Será que a nossa função não seria essa? De permitir que esse filho possa crescer numa família em que haja participação do pai, em que haja participação da mãe, os demais, a família extensa, os demais parentes, né? Fortalecendo, né, aquela criança, permitindo que essa criança possa ter um desenvolvimento psíquico saudável, né? Crianças na primeira infância, Val, crianças na primeira infância, de 1 aos 5 anos, está comprovado que essas crianças, o desenvolvimento, a formação cerebral delas, as conexões cerebrais, as sinapses, as conexões cerebrais que ela desenvolve, precisam de afeto, amor e participação do pai e da mãe. A gente sabe que às vezes não é possível isso, né? Às vezes até por perda, por falecimento, por exemplo, de um pai ou de uma mãe, por perda, por distanciamento, enfim. São situações que que não tem o que fazer. Mas a maior parte das situações, outras situações, os pais estão presentes e eles querem desempenhar o papel deles. Só que eles não sabem como. Eles não conseguem, eles não têm conhecimento, né? E o processo judicial, às vezes, não contribui para isso. Falta reflexão e consciência de que a participação desses pais na formação dessa criança nesses primeiros anos é fundamental. Se houver a lacuna, se houver a ausência de um pai ou se houver a ausência de uma mãe na primeira infância, isso vai afetar o desenvolvimento cerebral dessa criança, a formação cerebral, emocional, psíquica dessa criança. Isso tem estudos científicos que demonstram. Por isso que uma criança, por exemplo, indo para o lado extremo, uma criança que está acolhida, por exemplo, numa unidade de acolhimento, há uma preocupação muito grande com essa criança. Por quê? Uma preocupação do Estado, enfim, de profissionais, de médicos. Por quê?
Porque essa criança está distante de um pai e de uma mãe. A criança que está acolhida, ela está na situação mais gravosa, vamos dizer assim, mais extrema, que é o distanciamento de um pai e de uma mãe. O que acontece com uma criança que está nessa unidade de acolhimento? Elas têm severos prejuízos na formação cerebral dela. Existem estudos que demonstram isso. Por mais que as unidades de acolhimento sejam unidades com profissionais capacitados, que têm amor, que têm dedicação, mas eles não conseguem substituir. Eles não conseguem substituir aquele afeto, aquele contato, né? Aquela participação de pai, mãe e filho. Isso é insubstituível, não é? Então, os pais têm que ter noção disso. Então, por exemplo, numa convivência, num processo de família, quando se suspende uma convivência, quando um juiz suspende uma convivência, é algo muito gravoso. O juiz tem que ter muito cuidado para fazer isso. Tem formas de se fazer isso. Ontem veio um pedido para mim para suspender a convivência de uma mãe, né? Um pedido de guarda unilateral e suspender a convivência da mãe, por alguns fatores, enfim, relacionais. Uma decisão como essa é muito gravosa, tem que ser feita com muita cautela, né? O que eu fiz? Eu fui buscar um estudo prévio, eu vou abrir o contraditório, vou conversar, vou chamar os pais, vou conversar com a mãe, vou conversar com o pai, vamos construir isso. Eu vou, pelo menos, oportunizar que eles possam dialogar e oportunizar que eles possam construir, né? Essa escuta, Val, voltando para aquele primeiro ponto que você tinha trazido, como tornar o processo mais colaborativo, o processo judicial litigioso, só o fato de se escutar, essa escuta da história da vida das pessoas, já é uma forma de trazer um aspecto colaborativo para dentro de um processo judicial que, como tradição, ele não permite isso. Ele não permite essa escuta, né? Ele não é um processo feito para ocorrer escutas. Exatamente, exatamente. Mas o juiz pode desenvolver isso, os advogados podem desenvolver isso, nós, profissionais, podemos desenvolver essa escuta dentro do processo judicial litigioso. A escuta da história das pessoas, da vida das pessoas. Abrir essa oportunidade para dialogar. Isso já é um passo muito grande, na minha concepção. Isso é um indicativo de respeito também, né, com as pessoas, com o sujeito que está ali, né, os clientes nos perguntam muito, doutor André, quando vai na audiência, mas eu vou poder falar, eu quero poder falar, porque até agora só você falou, você escreveu, né, nós escrevemos, então é muito rico isso, assim, eu queria que o Poder Judiciário fosse todo ele com réplicas do doutor. Vários juízes como o doutor. Olha, a gente está chegando a 8h50, né? A gente até combinou de fazer 30, 40 minutos. Está maravilhosa essa conversa, doutor André. Eu acho que a gente tem que caminhar para a conclusão. Eu não vou nem pedir para o doutor dizer, dar algumas orientações e cuidados para o ingresso de um processo judicial ou para a condução, porque toda a sua fala foi permeada disso já, né? Mostrando a nossa responsabilidade como advogado muito grande e realmente é nossa, porque nós somos os operadores, os instrumentos desses processos. E também a disponibilidade do Poder Judiciário de encontrar outros caminhos, que não só a decisão jurídica, né, se munir de uma rede, dar atenção, né, de estar ali atento para ouvir a história dessas pessoas, por que elas chegaram ali, e isso é um sinal de acolhimento e trazê-los para a primeira pessoa, né? Trazê-los para existir, para além de ser autor e réu, né? É a Maria, é o João, é o Juninho, essas pessoas existirem no processo como pessoas, não como partes de um processo, né, doutor André? Isso é muito maravilhoso mesmo. Essa conversa, essa live é preciosíssima para a comunidade jurídica e para a comunidade, né, para a sociedade em geral, doutor. Eu queria muito lhe agradecer, até queria dizer aqui que vários colegas nossos aqui, né, a Jennifer falou, por mais juízes capacitados em práticas colaborativas e mediação, né, deixa eu ver aqui, a Renata Ferrara falou excelentes considerações, o litígio, embora adversarial, não precisa ser agressivo, desrespeitoso. Deixa eu ver quem mais, né, a Jennifer de novo, a Thaís Pascoal falou, né, sensacional, esse papo, conversar melhor o mundo. A Bárbara falou, apenas os adultos que têm seus sentimentos sendo cuidados que conseguem cuidar dos sentimentos dos próprios filhos, né? Muito bonito isso. A Rose falou, né, até mesmo uma audiência especial, acho que no momento que o doutor falou da audiência, e a Cíndia, por mais operadores do direito com essa consciência.
É inspirador saber que existe no Estado atuação humanizada e respeitosa, né? A Larissa disse uma inspiração, pena que seja uma exceção, enfim, humano, vários, doutor. Que live maravilhosa, Ana Cláudia Paranaguá disse. Então, doutor, nosso agradecimento aqui em nome da Comissão Especial de Práticas Colaborativas da OAB Nacional, do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, e eu tenho certeza de que todos que nos passaram por aqui, que estão ouvindo, nosso agradecimento, doutor. Espero que o doutor replique esse modo de estar no mundo, né? Para muitos mais profissionais da sua categoria, juízes, né? E contamine os seus servidores ali para que isso se perpetue e a gente mude, né, mude a cultura do divórcio litigioso. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, Euval. Parabéns pelo trabalho, né? Que essas ideias possam ser difundidas mesmo, esse debate, e a gente possa manter de uma maneira aberta, né, entre advogados, juízes, promotores. Nós não estamos em lados opostos, nós estamos integrados, pelo menos deveríamos estar integrados, buscando soluções para que a sociedade possa se desenvolver, as pessoas possam ter as suas necessidades atendidas, né? Nós devemos pensar no nosso compromisso com a sociedade, né? Que todos temos. E acho que esse debate ele pode ser mantido aberto sempre, de uma maneira construtiva, né? E que a gente possa cada vez mais se aproximar para a gente pensar juntos, né? Juntos, que caminhos que nós podemos seguir, né? Para atender essas necessidades das pessoas, para cuidar das pessoas, né? Para que as pessoas possam ficar bem, mesmo passando por um divórcio, que é algo muito difícil, realmente, que é algo muito dolorido para as pessoas, né? E que nós devemos ter respeito por esse momento das pessoas, mas também ajudá-las, melhor dizendo, a cuidar, a se cuidar, né? E cuidar dos filhos, né? Eu acho que essa é a nossa missão, ajudar as pessoas nesse sentido. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Uma boa sexta, bons dias, uma boa passagem de ano também. E 2020 venha sereno e harmonioso. Obrigada, doutor. Obrigado, um excelente ano para todos, um Feliz Natal com muita saúde e paz, que é o que a gente mais precisa. E amor, né? E amor, isso mesmo. Obrigada, doutor André. Vou encerrar aqui. Um abração para todos. Tudo de bom. Obrigado a todos que nos ouviram aí. Um abraço forte para todos os amigos e amigas. Tchau, tchau.